Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é o Dividend Yield on Cost e como esse é o grande segredo para o enriquecimento ao longo dos anos. Saber como isso funciona e utilizar isso em seu favor vai fazer você enriquecer e impulsionar o crescimento da sua renda e do seu patrimônio ao longo dos anos. Mas já te adianto que aqui você não verá nenhuma fórmula mágica. Você só vai conseguir enriquecer com o processo de investimento se tiver muita paciência, dedicação e disciplina. Bom, primeiramente sejam bem-vindos ao canal Dante Invest. Aqui você vai ver vídeos sobre investimentos no mercado financeiro e os principais métodos para obter um bom rendimento na bolsa de valores. E lembrando que todo o conteúdo divulgado aqui tem um objetivo exclusivamente didático e não se trata de recomendações de investimento. Então, antes da gente começar, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Isso ajuda muito o canal e ajuda também esse conteúdo a chegar ao máximo de pessoas possíveis. Agora eu vou te explicar como que o Dividend Yield on Cost é um dos grandes segredos do enriquecimento e como que ele vai afetar totalmente a sua renda e patrimônio ao longo dos anos. Antes de mais nada, vamos entender a diferença entre Dividend Yield e Dividend Yield on Cost e o que são os dividendos. Os dividendos são as partes dos lucros das empresas que serão distribuídas aos acionistas. Os dividendos recebidos são proporcionais à quantidade de ações que você tem em uma carteira. Se uma empresa vai distribuir um dividendo de R$1 por ação e você possui 1.000 ações, você receberá R$1.000, independente se a ação custa 10 ou R$20. Logo, o importante para o recebimento de dividendos é a quantidade de ações que você possui em carteira, e não o valor que as ações estão no momento. Bom, e o que é o Dividend Yield e o Dividend Yield on Cost? Qual a diferença entre os dois? O Dividend Yield é a relação entre o dividendo distribuído nos últimos 12 meses e o preço atual da ação. Vamos ver um exemplo. Ação BBDC4. Dividendo distribuído nos últimos 12 meses, R$1,20. R$1,20. Se BBDC4 está com o preço de R$20, o Dividend Yield dos últimos 12 meses será calculado dividindo R$1,20 por R$20, que dá um equivalente a 6%. Agora, se BBDC4 tiver com preço de R$17, o Dividend Yield dos últimos 12 meses será calculado dividindo R$1,20 por 17, que dá um percentual de 7,05%. Quanto maior o valor do dividendo distribuído nos últimos 12 meses e menor o valor da ação no momento atual, maior será a relação do Dividend Yield. Mas e o Dividend Yield on Cost? O Dividend Yield on Cost é a relação do dividendo distribuído em relação ao preço médio de aquisição da sua carteira. O Dividend Yield on Cost leva em consideração o preço médio da sua carteira para aquelas ações e não o preço atual. Exemplo: a carteira com 1.000 ações de BBDC4 e ao preço médio de R$10. Dividendo distribuído nos últimos 12 meses, R$1,20. Dividend Yield on Cost sendo calculado dividindo R$1,20 sobre 10, que daria o equivalente a 12%. Perceba que o Dividend Yield on Cost não tem nenhuma relação com o preço atual da ação. A referência para o Dividend Yield on Cost é o preço médio das ações na sua carteira. E por que o Dividend Yield on Cost é importante? O primeiro ponto referente a isso é pensar sobre o lucro das empresas. Boas empresas tendem a continuar sendo boas e a continuar crescendo ao longo dos anos. À medida que os anos passam, os lucros das empresas tendem a aumentar e assim aumentar o dividendo que será distribuído aos acionistas. Com o crescimento dos dividendos, o Dividend Yield on Cost terá um valor cada vez mais alto, tendo mais relevância em relação à quantidade de ações que você tem na carteira. Esse é o ponto crucial e que mostra a importância de comprar ações em momentos de queda, que muitos ficam apavorados e acabam desistindo de fazer investimentos. Vamos ver um exemplo de como que funciona o crescimento dos dividendos e como que o Dividend Yield on Cost muda ao longo desse crescimento dos dividendos. Bom, aqui a gente está fazendo uma simulação de uma carteira de 2.000 ações ao preço médio de R$18, que totalizaria um investimento de R$36.000 e um dividendo inicial recebido de R$1,20, R$1,20, que daria R$2.400 no ano, né? E representaria um dividend yield de 6,67%. Aqui a gente vai fazer uma projeção do crescimento dos lucros e dos dividendos num valor de 7% ao ano.
Repara aqui como que ele vai crescer, chegando aqui, por exemplo, no 10º ano, já sendo quase o dobro do valor. No 15º ano, já sendo mais do que o dobro do valor. E no 25º ano, já sendo mais de 4 vezes, 5 vezes o valor aí do dividendo inicial investido. E olha como que o dividend yield on cost vai aumentar em relação ao investimento inicial, em relação ao preço médio das ações na carteira. Inicialmente ele representaria 6,67% e vai crescendo, chegando a 10% no 7º ano, a 15% no 13º ano, a quase 20% no 17º ano e a 33,82% no 25º ano. Perceba como que o dividendo recebido cresceu em relação ao investimento inicial. Pode parecer muito esse crescimento, mas ao longo dos anos tivemos vários casos de empresas com lucro, que o lucro cresceu muito e mais do que dobrou ao longo de um período de 10 anos, 5 anos. Empresas como Itaú, Bradesco, a Unipar, a Taesa, a Itaúsa. Vamos ver uns exemplos de como que isso aconteceu ao longo dos anos na prática de verdade. Mas apenas para ressaltar que isso não se trata de nenhuma indicação de compra ou venda ou de indicativo de investimento. É apenas um exemplo ilustrativo e didático para poder mostrar como que isso aconteceu na prática. Bom, eu estou aqui no site do Status Invest. Esse aqui é o histórico de lucros e de proventos da Taesa. Perceba como que o lucro cresceu bastante ao longo dos anos, começando aqui em 2009, 350 milhões, e aqui já em 2013, mais do que o dobro do valor, assim como os proventos aqui em 2011, que é o primeiro que está mostrando aqui que foi distribuído, 428 milhões, aqui já quase o dobro do valor em 2013, e olha como que cresceu isso ao longo dos anos. Aqui já em 2020 e 2021, já muitas vezes o valor inicial ali do ano de 2011. Bom, esse aqui é o histórico de lucros do Bradesco, mostrando o crescimento dos lucros ao longo dos anos e também dos proventos, mesmo faltando ali a quantidade de provento que foi distribuída nos anos de 2009 e 2014, a gente já consegue ter uma noção a partir do ano de 2015, como que ele cresceu ali de 2015 até 2019, 2020. Teve ali o problema com a crise, mas já voltando a recuperar no ano de 2021 e provavelmente continuará a melhorar e crescer ao longo dos próximos anos. Exemplo da Itaúsa agora, também outra que apresentou um crescimento dos lucros ao longo dos anos e também dos proventos, mesmo ficando com os proventos estabilizados ali entre os anos de 2008 e 2013, a partir do ano de 2014 ele já voltou a apresentar um crescimento, acelerando nos anos seguintes, e é assim que acaba acontecendo com as boas empresas, aumentam os lucros e depois aumentam a distribuição dos proventos. Mais um outro exemplo, Banco Santander, a curva de lucro do banco aumentando ao longo dos anos e a de proventos, que está faltando aqui nos anos anteriores, mas tem a partir de 2014. Também apresentando um crescimento, mesmo alguns anos aqui aparentemente estável, depois voltou a subir nos anos seguintes, e é assim que deve provavelmente continuar acontecendo, que é o que acontece em empresas boas. Os lucros continuam crescendo e os proventos também continuam crescendo. E esses resultados mostram como que é importante a questão do dividend yield on cost no processo de investimento, e é um dos pilares fundamentais no processo de enriquecimento. Muitas vezes deixamos de investir em uma boa empresa achando que não vale a pena, pois o dividendo que ela está distribuindo no momento é baixo. Mas a gente pode perceber através desses exemplos como que os lucros e os dividendos tendem a crescer ao longo dos anos. Então, nesse momento que o dividendo está baixo, na verdade pode ser uma grande oportunidade de investimento. E se você quiser saber mais sobre investimentos e como que você pode melhorar na busca pela sua liberdade financeira, eu te convido a assistir a playlist aí do canal. É só clicar no card aqui em cima e baixar o e-book gratuito que eu disponibilizei aí embaixo. O link está na descrição e eu tenho certeza que ele pode te ajudar muito nessa jornada. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aí para ajudar o canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode gostar desse conteúdo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.